O Deus que escolheu sofrer em nosso lugar. Isso é algo que tem me tocado muito ultimamente. Eu não tinha... Quer dizer, a gente cresce ouvindo falar, né? Jesus sofreu por nós. Queridos, mas o sofrimento, a gente não pode deixar que isso se torne apenas um lema. Jesus morreu, Jesus sofreu por você. Não, ele sofreu de verdade por cada um de nós. E ele sofreu para que nós tivéssemos vida, assim como cantamos agora há pouco. Era nós que era para estarmos naquele lugar ali. Era nós. Nós éramos condenados. Nós descumprimos, a nossa raça, o nosso gênero descumpriu o único mandamento que Deus tinha dado, que era o quê? Que era servir apenas a Ele, não dar ouvidos a outras coisas. Mas lá no jardim do Éden, o que aconteceu? O homem deu voz à serpente, e todos foram condenados. A morte entrou no mundo. Mas por causa do sofrimento de Jesus, nós somos salvos, podemos ser salvos, nós podemos ser libertos. E nós podemos ter paz. Mas aí, seguindo a linha do que eu estava ministrando no domingo passado, né? Beleza. Se Jesus morreu por mim, para que eu tivesse paz, por que a gente ainda sofre? Ou tem alguém aqui que não tem nenhum sofrimento? Todos temos sofrimento, né? Então, por que o ser humano sofre? Se Deus já pagou tudo por nós. E nós vimos que, apesar da nossa visão antropocêntrica, o que é visão antropocêntrica? É aquela visão que o homem está no centro, que tudo gira em torno do homem, que nada pode ir contra o homem. Nós vimos que sim, às vezes Deus nos causa sofrimento. Pastor, isso é um absurdo falar isso. Como assim Deus causa sofrimento? Ele causa sofrimento. Foi assim com Jó, foi assim com José. E por que ele faz isso? Aí nós vimos 3 pontinhos. Eu estou resumindo a da administração do culto passado, né? Nós vimos que Deus, Ele nos traz sofrimento, primeiro, para que nós possamos ser testemunhas da sua glória. Como assim? Lá do céu, através do sofrimento de Jó, Deus chegava para Satanás e humilhava Satanás, dizendo: olha, Satanás, está vendo meu servo Jó? Ele podia estar em tudo quanto é lugar, mas ele escolhe me servir. Depois que Jó começou a sofrer, ele deixou de servir a Deus? Não deixou de servir a Deus. E Deus usava aquilo como testemunha para humilhar cada vez mais Satanás, que foi o nosso primeiro ponto que a gente viu. Deus usa, às vezes, o nosso sofrimento para humilhar Satanás. Isso quando nós nos permanecemos firmes. Segundo ponto que nós vimos é que Deus usa o nosso sofrimento para nos aperfeiçoar para o que verdadeiramente importa. Que esse é o ponto-chave aqui. Como assim para nos aperfeiçoar? E daqui a pouco eu vou recapitular isso aqui. Queridos, essa vida, e eu gostei do exemplo que eu usei domingo passado, é só um banco imobiliário. Você já jogou banco imobiliário? Banco imobiliário é um joguinho que você vai ganhando dinheiro, vai ganhando carro, aí vai construindo casa, aí você começa a construir hotel, aí você fica milionário, tudo e tal. Só que tu não faz de conta. Acabou o jogo, você continua só com o seu dinheiro que tem na sua conta bancária. No banco imobiliário você era lá: eu sou bilionário. Aí na vida real tinha 10 reais na minha conta corrente. É absurdo você querer se apegar às coisas do jogo. Não, essa aqui é meu dinheiro, esses meus milhões aqui, porque não vale de nada. A mesma coisa é nessa terra. Essa terra é como se fosse um imenso faz de conta. É um imenso faz de conta. Você veio a essa terra sem nada. Você iniciou o joguinho sem nada. O joguinho nessa terra. Você veio, você não sabia falar um idioma. Você não tinha roupa. Você não tinha nada. E o que aconteceu? No joguinho aqui, Deus foi te dando coisas. Deus foi te dando coisas. Deus te deu uma família. Pastor, mas minha família é ruim comigo. Mas Ele te deu. Deus te deu uma família. Deus te deu amigos. Deus te deu uma roupa. Ninguém aqui está pelado. Eu acredito que ninguém esteja assistindo a live pelado também. Deus te deu roupa.
Deus te deu um idioma, aqui a gente está usando algo. Você nasceu sabendo falar, você não nasceu sabendo falar. Você aprendeu habilidades, olha, você aprendeu a andar. Tudo foi Deus que te deu. Só que o nosso erro é o quê? É às vezes quando Deus tira esse pouco que Ele deu, a gente se revolta com Ele. E a gente viu domingo passado o quê? Que se nós começarmos a pensar, olha, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se hoje eu tenho alguém do meu lado, foi Deus que me deu essa pessoa. Se acontecer uma fatalidade e essa pessoa ser tirada de mim, glória a Deus. Porque por um curto momento de tempo, Deus permitiu que eu estivesse com essa pessoa. É pesado pensar assim, eu sei. É difícil até. É difícil. Por isso que Paulo fala lá que a gente tem que começar a renovar a nossa mente. Mas, queridos, esse é um dos princípios mais válidos da Bíblia. No sair do ventre da minha mãe, no eu irei retornar para a terra. Deus deu, Deus pode tirar. Deus pode tirar. E por que Ele faz isso? Para nos lembrar do que verdadeiramente importa. Para nos lembrar do que verdadeiramente importa. E por último, no domingo nós vimos o quê? Que Ele, por vezes, traz o sofrimento até nós, para nos mostrar que sempre Ele está conosco. Ele é um Deus diferente, queridos. As outras religiões, eu já falei isso aqui algumas vezes, na época que eu era professor dos adolescentes na escola bíblica, eu falava bem isso para eles. As outras religiões, você tem que se sacrificar primeiro para ter algo. Você vê lá, como coloca lá, rituais do hinduísmo na internet, você vai ver lá, pessoal se flagelando, pessoal tirando tudo, para ver se consegue a bênção, ou o cuidado do seu Deus. Mas o nosso Deus é diferente. Ele foi quem escolheu sofrer primeiro. Ele não é aquele Deus que fica lá de cima, só vendo o nosso sofrimento aqui na terra. Ele é o Deus que vem até a terra para sofrer junto conosco. Romanos, eu acredito que é Romanos, não lembro agora a referência, fala lá, né? Deixa eu ver aqui. Romanos 8:26, fala que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não se podem dizer. E isso no grego é o quê? É gemidos de dor mesmo. Em outras palavras, o Espírito Santo, quando vê cada um de nós sofrendo, ele começa a orar por nós, ele começa a interceder por nós com dores, ele sente a nossa dor. Eu sei, isso é comum do ser humano, às vezes a gente tem aquela sensação de vazio, não é verdade? Poxa, ninguém sabe o que eu passo, ninguém sente o que eu sinto, parece que eu estou sozinho. Como diz a música que agora todo domingo eu cito, né? Às vezes fica tudo escuro, nós procuramos alguém e não vemos ninguém. Mas saiba que neste momento, querido, é o momento que Deus está mais próximo de você, que Deus está cuidando de você. Deus nunca desampara cada um de nós. Infelizmente a gente foi criado num cristianismo muito punitivo. Quem pecar vai morrer. Parece que criaram e colocaram na nossa mente isso, que Deus é aquele Deus que está todo o tempo ali. Olha, fulano vai errar, errou, pune ele, castigo nele. Não é assim. Não é assim. Infelizmente, muitos cristãos ainda estão com essa mente velho testamentária, de que olho por olho, dente por dente, errou, vai se pagar. E a gente, no livro de Jó, se nós continuarmos aí, vai ver, vai aparecer os amigos dele vão falar o quê? Jó, sabe por que está sofrendo? Porque está um pilantra, tu errou. Confessa logo que tu errou, porque só sofre quem erra. Se tu está mal é porque errou. Mas não, queridos, a gente tem que começar a tirar isso da nossa mente. Deus, Ele não está minimamente interessado em nos punir. Ele não quer nos punir. Pelo contrário, Deus, Ele quer que nós cada vez mais nos arrependamos e voltamos para Ele, que nós possamos voltar para Ele. Ele não quer punir a gente, não. Você lembra lá da parábola do filho pródigo? Aquele pai tinha todos os motivos do mundo para fazer o quê? Castigar aquele filho, colocar aquele filho como um escravo.
Mas na primeira oportunidade que aquele pai viu o filho, ele correu até ele, o abraçou. Deus, ele não quer nos punir pelos nossos erros. Claro, ele não é aquele Deus, não, pode continuar errando do jeito que você está errando aí que está tudo bem, não. Ele é aquele que te vê no erro, ele quer que você volte. Porque ele é o Deus que nos trata, querido. Não adianta a gente ficar nessa insistência de querer fazer as coisas pela nossa própria força. Não adianta. Porque quanto mais a gente tenta fazer o certo com a nossa própria força, mais a gente vai se dar mal. É Deus que nos transforma. Isso foi algo que ainda nem tem na ministração, mas não esquenta não que eu estou de olho no horário. Eu sei que o culto é só no máximo 1h30. Mas isso foi uma coisa que entrou muito no meu coração nesse último ano. Que as nossas fraquezas, querido, elas devem ser apresentadas a Deus. Como assim? Não adianta nós tentarmos na nossa própria força. Lá em Ezequiel fala que é Ele que remove de nós o pecado. Que é Ele que transforma nosso coração de pedra em um coração de carne. E sabe o que foi que me deixou mais impactado é isso. Eu estava lendo lá sobre a oração de Paulo, né? Que Paulo ora o quê? Que o mesmo poder que operou em Cristo Jesus, ressuscitando Ele dos mortos, opera em nós. É esse poder que transforma a gente. É esse poder que a gente deve ansiar ter. Vamos lá, pensa lá. Com certeza você tem falhas aí na sua vida que te desagradam. O que você deve fazer? Orar. Deus, Pai, olha aqui, ó. Eu entrego nas tuas mãos. Que o mesmo poder que operou na vida de Jesus, trazendo aí da morte para a vida, opere na minha vida. E também tire essa parte em mim que está morta e coloque vida. Querido, Deus atende, querido. Deus ouve. Nós não podemos esquecer disso. Deus, Ele é aquele Pai amoroso que está todo o tempo ali querendo que nós fiquemos melhor. Só que às vezes, voltando para a ministração, para que a gente fique melhor, infelizmente, é necessário que passemos por sofrimentos. É necessário que algo de nós seja privado. E isso é natural do ser humano, a gente sempre sacrifica o menor pelo maior. Como eu dei o exemplo, domingo passado. Se você quer passar no concurso, o que você faz? Você sacrifica horas de sono. Você sacrifica momentos de lazer com a sua família. Tudo para quê? Porque você sabe que lá na frente você vai ter algo melhor. Da mesma forma, Deus é conosco. Às vezes, infelizmente, nossa saúde é sacrificada. Nossos bens são perdidos, como aconteceu com Jó. Nossa estabilidade financeira, nossa estabilidade emocional, nossa estabilidade familiar é chacoalhada. E a gente sente o impacto. Mas uma coisa que nós não devemos esquecer é que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E hoje a gente vai continuar nessa mesma linha. Eu coloquei aqui como tema de hoje o quê? Cadê? Sendo maior que os nossos sofrimentos. Sendo maior que os nossos sofrimentos. Domingo passado nós vimos o porquê sofremos. E hoje nós vamos ver rapidamente do porquê, como ser maior que esse sofrimento. E vamos continuar aí no livro de Jó. Eu quero que você abra aí sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Versão NVT. Tá aí, Pedro? Jó, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Certo dia, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: eu estive rodeando a terra, observando o que acontece. Versículo 3. Então o Senhor perguntou: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu a sua integridade. Isso aqui é o ponto importante daqui de hoje, tá?
e não perdeu a sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. No capítulo 1 nós vemos o quê? Que Satanás foi lá sob permissão de Deus e causou sofrimento a Jó. E aqui nós vemos o que? Satanás volta lá diante de Deus de novo, e Deus mais uma vez humilha Satanás, lembrando do nosso primeiro item lá, por que nós sofremos? Para a honra, para ser testemunha da glória de Deus. E Jó mais uma vez foi essa testemunha da glória de Deus, mesmo em sofrimento. Olha lá o que Deus disse, olha, você reparou, de novo, né? Deus que mostra Jó para Satanás, você reparou no meu servo Jó? Servo bom, íntegro, justo, apesar, e ele começa, né? Temente a Deus, e não perdeu a sua integridade, apesar de você ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Esse versículo aqui no final ele traz um ponto muito interessante, que é o nosso primeiro ponto da noite. Olha lá, e não perdeu sua integridade, apesar de você ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Analisando aí essa parte desse versículo aí, quem é que prejudicou Jó? Nesse versículo mostra uma coisa. Embora pareça que Satanás é quem estava trabalhando na vida de Jó, na verdade, tudo quem fez foi quem? Foi Deus. E esse é o nosso primeiro ponto. Como ser maior que o nosso sofrimento? É tendo primeiramente isso em mente. Mesmo quando você está sofrendo, mesmo quando você está mal, mesmo quando você tem a plena certeza que é Satanás que está trabalhando ali na sua vida, saiba que Deus é quem está trabalhando por trás. Nada passa do controle de Deus, querido. Enquanto Satanás está ali pensando que ele que está trabalhando, pensando que ele que está fazendo mal, Deus vai e pega esse mal que Satanás está fazendo em você, esse sofrimento que ele traz para você, e Deus usa isso para um bem maior. Esse versículo nos mostra que o quê? Que quem fez lá o sofrimento em Jó foi Deus. Deus. Pastor, mas o que é isso? Novamente, por um bem maior. Por um bem maior. Enquanto Satanás trabalha, Deus não está omisso. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Ai, olha, está acontecendo coisa na vida do irmão, é porque ele deu brecha, é porque ele está ruim, é porque ele está em pecado, é porque ele está isso, está aquilo. Às vezes até que sim. Mas saiba de uma coisa, queridos. Se você é fiel a Deus e passa por sofrimentos, Deus está usando esse sofrimento para ir abençoar de alguma forma. Eu sei, talvez não faz sentido nenhum. Talvez você não entende na maioria das vezes. Jó entendia por que ele estava sofrendo? Entendia. Mas é isso. Deus sempre está por trás, trabalhando na vida. Enquanto Satanás trabalha, Deus não está omisso. Satanás trabalha executando um plano muito maior da parte de Deus. Satanás está ali pensando que ele está fazendo mal. Agora eu vou desgraçar esse carinha aqui. Vai perecer aqui na minha mão, vai comer o pão que eu amassei, diz Satanás. Mas Deus pega toda essa situação e transforma em bênção para nossas vidas, querido. Quer ver um exemplo? Outro exemplo? A própria história de José. Os irmãos de José pegaram José, enfiaram José num poço, depois pegaram José e venderam José como escravo. Ser vendido como escravo é bom ou é ruim? É ruim. É sofrível ou não é? Eu acho que é sofrível. Mas o que acontece? Deus usou toda aquela situação de sofrimento. Naquele momento, não conta na Bíblia, né? Mas com certeza ali, vamos lá. Naquele momento, era como se Satanás estivesse triunfando na vida de José. Satanás triunfando na vida de José, vendido como escravo, depois foi preso. Mas Deus pegou toda aquela situação, tudo aquilo fazia parte de um grande plano de Deus. Depois de todo aquele sofrimento, e sem aquele sofrimento, isso que é importante. Se José não tivesse passado por aquele sofrimento, queridos, ele não seria o primeiro-ministro do Egito depois, ele não seria o governador do Egito depois. Às vezes, então, o nosso primeiro ponto é o quê? Mesmo o sofrimento, Deus
é quem está trabalhando em nós. Deus é que está trabalhando em nós. E Deus usa quem Ele quer, queridos. Isso que é mais importante também. Vocês devem conhecer aquela historinha, né? Uma historinha clássica entre os meus cristãos, da senhora que estava passando necessidade. Não está na Bíblia não. A senhora estava lá passando necessidade, Deus me deu o que comer, me deu o que comer, e acordava cedo e gritava, Deus, não tenho condições, me dê algo que comer. O vizinho dela já com raiva de toda a situação, foi lá, fez um rancho para ela. Chegou lá na casa dela, olha, pega, tá aqui ó, mas não foi Deus não, foi Satanás que mandou dar isso para a senhora. E ela faz o quê? Graças a Deus, Senhor, porque o Senhor usou Satanás para me dar o de comer. É assim, queridos. Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. E às vezes, para nos abençoar, quem ou o que, né? E às vezes a forma de usar isso é o sofrimento. Então, eu estou em sofrimento, estou passando por um momento de dificuldade. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, ter certeza. Eu sei que Deus está trabalhando na minha vida. Eu posso não entender. E na maioria das vezes a gente não vai entender o porquê que a gente está passando aquilo. Mas é Deus que está trabalhando na minha vida. É facinho falar aqui. É facinho. Mas como chegar, por exemplo, que é o ponto que nós precisamos internalizar. É facinho falar, não, o sofrimento veio da vontade de Deus para lhe dar algo melhor. Como é que chega então para um pai que perdeu uma criança em um acidente, por exemplo, e fala, olha, isso aconteceu por causa da vontade de Deus para a sua vida? É complicado. É pesado. Até mesmo, é muita graça de Deus, querido, para nós compreendermos essa questão. Jó perdeu 10 filhos. Como é que chega? Parece até isso, né? Por isso que falo que o livro de Jó, se ele for mal usado, ele é muito argumento na mão daqueles que são contra Deus. Como entender isso? Como entender essa questão? Poxa, a pessoa mal casou, deu 2 anos, o cônjuge morreu. Como é que chega e fala para essa pessoa, olha, ele morreu porque era a vontade de Deus, Deus estava no controle e Deus quer dar algo melhor para ti. Criança com câncer e vários outros exemplos, você sabe, as coisas absurdas que acontecem aí. Como compreender isso? Primeiro, só com a ajuda do Santo Espírito de Deus. E segundo, é entendendo exatamente o princípio que eu estava falando agora. Essa vida é só um faz de conta. Essa vida é um faz de conta, é um banco imobiliário. Tudo que nós temos aqui, queridos, é temporário. E quem deu para você? Foi Deus. Foi Deus. Então Ele não é mau quando tira uma coisa de você. Você tem que ser agradecido a Ele pelo tempo que permitiu ter aquilo que você amava. Tem um exemplo que ilustra bem esse princípio. É isso, na verdade, eu nem concluí o pensamento da agora, né? 2 princípios, um princípio do ano passado que entrou em mim, que é esse da renovação pelo poder, do mesmo poder que ressuscitou em Cristo Jesus, parece que abriu uma chave na mente, e o outro que tem entrado na minha mente, que está aberto, tem aberto essa chave na minha mente, é isso: no sair do ventre da minha mãe, não voltarei. Tudo que eu tenho é por um pouco espaço de tempo, visando algo muito maior que vai vir no futuro. Um negócio que ilustra bem isso. Pensa só, uma pessoa tem uma casa, um grande empresário tem uma casa imensa, uma mansão, 3 quartos é pouco, sei lá, 5 quartos, piscina, uma casa imensa. Seu amigo, você tem só uma casinha humilde. Esse empresário aí viaja muito viajante, de modo que a casa dele passa a maior parte do tempo sozinha. E esse cara chega lá com você e fala, olha, tu quer morar na minha casa? Tu pode morar, tu e tua família, tu pode fazer o que quiser da casa. Ela é minha, ela continua sendo minha, mas tu pode usar. Eu vou ficar viajando por aí, vai demorar muito tempo para vir. É assim a nossa vida. É justo, aí pensa nessa situação. Se esse cara passa 5 anos fora, o dono da casa, se ele voltar e pedir a casa de volta, ele está sendo mal? Não está sendo mal. Ele deixou o cara morando numa mansão por 5 anos. Como é que esse cara é mal? É da mesma forma Deus em relação às coisas que Ele nos dá. É dele. O filho que você tem não é seu, o filho que você tem é de Deus.
A sua esposa não é sua, a sua esposa é de Deus. A sua saúde não é sua, quem dá a sua saúde é Deus. Você veio para essa terra sem nada. Então se Deus veio para essa terra sem nada, e Deus foi lhe dando as coisas. E se Deus pediu alguma dessas coisas, Ele está sendo justo. Porque essa vida não vale. Essa vida é faz de conta, essa vida é café com leite. O que vale é a verdadeira vida, queridos. O que vale a verdadeira vida? Como se manter maior que os sofrimentos? Entendendo que Deus é quem está trabalhando nesse sofrimento. Não é Satanás que está trabalhando. O coronavírus, pastor, o coronavírus é poder de Satanás que veio do inferno lá. Não, queridos. Pastor, não faz um absurdo desse. É verdade. Quem enviou o coronavírus para essa terra, queridos? Foi Deus. Foi sob permissão de Deus. Por quê? Pode ser que hoje eu não entenda o porquê. Mas nada sai do seu controle. Satanás nunca pega Deus de surpresa. Deus não estava de boa lá no céu e de repente surgiu o coronavírus. Não. Não é assim. Deus está no controle. E com toda certeza, queridos, creia. De alguma forma Deus está usando essa pandemia para os seus propósitos. Pode ser que a gente nem entenda o propósito macro, mas Ele está usando. Propósito macro e propósito micro. Como assim propósito micro? Aqui na igreja a gente pode ver. Olha aqui essa mesa. Estão vendo essa mesa cheia de computadores? Isso existia antes da pandemia? Não existia. Se perguntasse para mim, pastor Eric, quando é que você vai começar a transmitir os cultos? Para que transmitir culto? Eu falaria. Já tem a igreja, vamos trazer o povo para a igreja. Mas não, veio a pandemia e nos empurrou com tudo para ter que fazer. E hoje a gente está aí. Modéstia à parte, nossa live é profissional, queridos. Esse time aqui é muito bom. Nossa live é profissional. Está vendo? Isso não só em relação aqui, à igreja do Evangelho Vivo, isso em relação às igrejas. Antes, se 5 igrejas faziam live, agora tem milhares fazendo live. Mas é concorrência? Não é concorrência. A palavra do Senhor está andando assim, ó. Pessoas de outros estados acompanhando. Pessoas de outros estados ofertando para a obra de Deus através das lives. Isso aconteceria sem a pandemia? Não aconteceria. Não aconteceria. Está vendo? Deus usa tudo. E eu acho que eu vou ficar só nesse ponto por hoje. Como ser maior que os sofrimentos? É crendo que Deus é quem está trabalhando através daquele sofrimento. Pastor, perdi meu emprego. Queridos, Deus está trabalhando. E como é que Ele está trabalhando? Eu não sei. Mas Ele está trabalhando. Essa é o que não pode sair do nosso coração. Jó sempre falava isso. Jó falava, olha, eu não sei, eu procuro a Deus, eu não consigo ver Deus. Eu vou para o norte, Ele não está. Eu vou para o sul, Ele já saiu. Eu vou para o lado, Ele também não está. Mas de uma coisa eu sei, dizia Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é fiel. E eu sei que mesmo que a minha carne apodreça, no meu espírito eu irei me encontrar com Ele. Mesmo que você perca tudo nessa terra, mesmo que seus pais te abandonem, sua família te abandone, seu marido, mesmo que seu filho infelizmente morra, mesmo que o pior aconteça com você, Deus está no controle. Deus está no controle. E mesmo que você perca tudo nessa terra, até mesmo a sua vida, no momento que você fechar os olhos nessa terra, você vai abrir seus olhos na verdadeira terra, na verdadeira vida. E você vai entender tudo pelo que você passou. Não tem coisas na sua vida que é assim, que não, naquele momento, cara, por que aconteceu isso? Não sei. E hoje em dia, você já depois de anos, você entende por que aquilo aconteceu? Minha vida tem coisas que no momento, no passado eu pensava, meu Deus, isso é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Hoje em dia, eu já começo a entender o porquê que aquilo teve que acontecer. Por que teve que ser daquela maneira?
E assim é, queridos. Mesmo sofrendo, Deus continua trabalhando nas nossas vidas. E trabalhando com amor, que é o que a gente não pode esquecer jamais. Ele é o Deus que primeiro sofre pela gente. E é o Deus que todo o tempo está próximo de nós. Amém, meus queridos? Vamos louvar ao Senhor, amém? Fique à vontade, geralmente eu peço para ficar em pé, né? Quem quiser ficar em pé pode ficar em pé. Mas se você quiser, sei lá, ficar à vontade, vamos adorar o Senhor, vamos engrandecer o teu santo nome, amém? O Deus que cuida de nós, não importa a situação. O Deus que não importa a circunstância está conosco. O Deus que nunca nos abandona. O Deus que mesmo quando não estamos vendo, Ele trabalha por nós. Deus que está em todo o tempo conosco.